Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um estudo de mercado onde a gente vai estar falando do Forex. Como vocês sabem, já é uma novidade do canal. A gente passando agora a dar um pouco mais de atenção ao mercado Forex, para que com isso vocês possam também estar saindo dessa dependência da B3 e aprendendo a operar um mercado que é muito maior, muito mais tranquilo e que vocês vão conseguir aprender muito mais quem tiver vontade e quem tiver curiosidade em aprender. Hoje o mercado Forex ele movimenta bilhões e bilhões de dólares, funciona 24 horas, tem milhares de vantagens em relação a B3, sem contar que vocês ganham em dólar e pagam menos imposto de renda. Só essas duas para mim já seriam suficientes para estarem focando. Mas claro, a gente não deixa de falar do nosso mercado nacional, que é mais conveniente para todos. O importante é vocês saberem que tem essa alternativa, tem como vocês buscarem uma nova oportunidade, e o que o canal vai estar começando a fazer desde a semana passada é trazer um conhecimento para que vocês possam ir aos poucos se familiarizando e com isso perdendo o medo de operar esse mercado. E claro, queria pedir para vocês, já que esses conteúdos ajudam, não se esquecerem de deixar o like, curtir o canal, compartilhar os vídeos com quem vocês acham que deve. Deixem nos comentários aí, sigam a gente no Instagram, que tem sempre conteúdo também, que tudo isso fortalece o canal e traz para vocês mais e mais conteúdos cada vez mais, certo? Antes da gente começar a falar, só queria dar um recadinho em relação à Axie, que é a corretora parceira aqui do nosso canal no Forex. Você que ainda não abriu conta, não perca a oportunidade, clique no QR Code ou no link na descrição. A Axie é uma das maiores corretoras do mundo, uma corretora global, patrocinadora e parceira do Manchester City, do Grupo City, ou seja, não é qualquer corretora. Com eles você tem várias opções de depósito e saque, saques extremamente rápidos e confiáveis. Então você não pode perder essa oportunidade. Além de ter spreads baixos e com a parceria no canal, tem um bônus exclusivo para depósitos entre 200 e 2 mil dólares. A cada depósito de conta aberta entre 200 e 2 mil dólares, vocês vão receber 30% de bônus desse valor para operar no mercado. Então, corram, aproveitem, abram sua conta. Afinal, os 200 dólares numa conta de Forex, ele é a mesma coisa que os R$ 1.000 numa conta aqui na B3. A diferença é que você pode utilizar sua alavancagem a seu favor. Afinal de contas, o Forex possui microlotes, você não precisa operar um contrato. Você pode operar uma fração de contrato e isso vai fazer com que você aprenda de uma forma saudável, sem ficar torrando dinheiro como a maioria das pessoas fazem aqui na B3. Certo? Então, bora falar aqui do nosso mercado Forex. Primeiro par que a gente vai estar comentando é o EURUSD. Nós tínhamos o nosso desenho aqui da semana passada. Essa região aqui que ele perdeu o fundo, né? Acabou dando um belo trade de venda aqui. Quem se ligou? Eu acabei fazendo esse trade aqui na conta teste que eu estou fazendo da FTMO. E só que eu acabei, claro, a gente sai antes, porque era um trade curto. Aqui nós estamos falando do gráfico de 4 horas, né? E esse gráfico, ele foi exatamente no alvo que a gente tinha marcado. Ele foi na região de order block do 1 hora, que a região do order block do 1 hora é esse pavio do gráfico aqui, tá? Só que a gente estende ele aqui para o 4 horas, porque essa região aqui é uma região importante, onde o preço tem que resolver qual é a direção que ele vai tomar. Quando a gente tira o zoom do gráfico, vocês vão ver que ele fez essa captura de liquidez aqui em cima e agora está descendo. Só que, como eu sempre falo, para prestar atenção sempre na estrutura do preço, a estrutura do preço que a gente tem é essa aqui, ó.
Nós tínhamos essa estrutura, onde o preço aí fez essa liquidez interna aqui e rompeu esse choque, né? Fez esse choque aqui. E aí ele foi buscar a liquidez lá de cima. Agora ele está caminhando para quê? Para novamente perder essa estrutura. Só lembrando só, quando a gente coloca no time frame maior, vocês percebam que o euro USD ele está em tendência de baixa. Então, essa subida aqui é um pullback desse movimento, que foi até uma zona importante aqui, que temos inclusive essa liquidez aqui que foi pega nesse pavio aqui do H4. E agora nós temos esse fundo aqui que é o fundo de referência. Ou seja, se o euro perder esse fundo, nós vamos poder esperar por um retorno nessa região aqui para dar a venda e ele seguir a tendência macro. E aí é o que a gente chama de alinhar os time frames, né? Os tempos gráficos estão alinhados para a tomada de decisão. A tendência de baixa, o mercado de H4, né, o diário H4 está caindo, o H1 subindo e agora o H1 virando para baixo. A gente vai esperar o quê? Ele subir e no M15 ele virar aqui para baixo para a gente poder ter a venda e aí sim nós teremos uma venda excepcional, porque é uma venda a favor da tendência com alvos nessa região aqui do fundo. Então, muita atenção a essa movimentação do euro, USD. A gente traz aqui para o gráfico de 1 hora e aí vocês fiquem atentos a essas movimentações. Pessoal que está tentando se habituar ainda com o mercado Forex, esse mercado ele é um mercado mais lento. Então a gente observa o gráfico de 1 hora, a gente não tem aquele desespero de operação igual nós temos aqui na B3, porque a gente sabe que a paciência é o nosso maior aliado. Então, o que a gente espera aqui nesse euro USD? Se ele romper esse fundo, você não vai sair comprando que nem um louco. Você pode comprar depois que ele fizer um choque, sabendo que é contra a tendência e que o alvo dele está nessa região aqui. Não tenha expectativa maior do que isso, tá? Só que no Forex a gente opera assim, a gente espera isso acontecer para quando chegar lá em cima tomar a decisão e aí sim pegar aquele trade que vale a pena e você tem um trade de um risco-retorno fantástico, tá? Então, muita atenção com essa movimentação do euro, mesmo porque quando a gente olha aqui no gráfico de 1 hora, a gente não tem regiões claras aqui, ó. Nós temos essa região aqui em cima de order block e depois a gente tem essa região de liquidez que inclusive ele já foi mitigado 3 vezes, né? Só que ele deixa uma nova zona. Vocês percebam que ele vai deixando as regiões de liquidez para que elas possam vir ser testadas novamente. Então, a teoria é que esse preço, fazendo essa descida aqui, se ele perder esse fundo, ele venha a retomar uma subida até essas regiões aqui, para depois ele tomar o caminho de volta. Então, com isso, vocês já ficam sabendo qual é a direção a ser seguida, né? Aonde é que está o dinheiro? Ó, o dinheiro está aqui, o dinheiro está aqui. Então, são as possíveis regiões aonde o preço pode voltar para buscar liquidez, certo? Então, muita atenção no EURUSD nesse sentido. Qualquer compra, saibam que estão comprando contra a tendência. Então, é muita paciência para operar esse ativo aí nessa semana, certo? Então, bora para nosso próximo par, que é o USDJPY, né? Como todos sabem, o USDJPY ela é uma moeda que tem uma volatilidade boa, é ótimo operar ela. Ele é par com o IEN versus o dólar, ou seja, ele anda parelho ao dólar, porque como eu já expliquei para vocês, o dólar está na frente, então ele é o dólar versus o IEN, tá? Então vocês têm que estarem atentos quanto a isso.
Quando a gente olha aqui, ó, vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas, percebam o seguinte, nesse time frame maior, ele fez o choque agora e está fazendo o pullback. Então, o que que nós temos aqui? Olha, quando a gente fala de alvos, o alvo que a gente tem está lá em cima, ó. Nós temos o imbalance no 4 horas lá em cima, tá? Então, tomem cuidado quando achar que estão comprando o topo, porque ele, olha só, ele desceu, fez o choque e acabou de fazer o choque desse movimento interno. Então, o movimento do euro USD ele está fazendo dessa forma. Ó, ele fez isso aqui e agora ele fez esse choque. Então, ele está em movimento de alta. O que que a gente espera nessa moeda, nesse par? Uma possível volta para entrar comprado, tá? Entrar comprado até que região? Até essa região aqui do 144, tá? Por quê? Porque é aonde estará o possível pullback dessa zona, né? Se o preço for reverter, vai ser aqui nessa região. Lembrando, ó, a gente traça a nossa fibra, a gente vê que a liquidez ela tá nesse imbalance aqui nessa região. Tá? Então, tudo isso aqui é uma zona vendedora que a gente tem que estar atento para qualquer tomada de decisão. Aqui, ó, aqui a gente vê no gráfico de 1 hora, a gente filtra o imbalance e a gente tem com isso a melhor região para ser observada. E quando a gente traz no H1, vocês percebam que a gente tem essa região aqui como sendo muito importante, tá? Além disso, ainda tem essa outra aqui embaixo que o preço pode bater e reagir. Lembrando, tá, turma? Só lembrando que o preço ele trabalha em níveis, né? Então, pode acontecer dele subir até esse nível, voltar e depois subir. Então, reparem que nós temos muito caminho pela frente nessa subida do USD-JPY, tá? Só lembrando, dólar está nas máximas históricas, né? Olha aqui, ó. Dólar se mantém na máxima de 7 semanas, né? Mesmo após os dados de inflação. São fortes altas que o dólar vem tendo. Então, enquanto a moeda está com essa força, a gente não pode pensar em olhar contra, tá? O que a gente tem que ter agora em mente é esperar, depois desse rally que ele fez aqui, ver se ele vai fazer um retorno para nos dar uma entrada de compra, visando os alvos lá em cima, tá? Muita atenção quanto a isso. A gente tem aqui na região do H1, tem esse imbalance aqui, ó, que é uma região que o preço pode vir testar para continuar subindo. Então, ele pode estar fazendo isso aqui. Na verdade, o desenho estava... Pode estar fazendo isso aqui. É só vocês terem muita atenção. Lembrando, o mercado está em alta, está fazendo... fez um choque aqui, ó. Vocês percebam que ele fez a máxima, rompeu aqui, ó, fez o choque aqui, fez essa captura de liquidez aqui embaixo e rompeu aqui para cima. Não diria nem que é um choque, mas isso aqui é um boss, né? Deu uma continuidade no movimento que já vinha tendo, visto que o fundo estava aqui nessa região. Então é ter atenção aí para qualquer volta do USD-JPY, pensar em operações na ponta compradora e não na ponta vendedora, tá? O Forex tem isso, a gente sempre analisa os dados macro, né, os gráficos macro, para a gente estar tomando as melhores decisões, sempre a favor dessa tendência e nunca operando contra. O Forex, a gente não tem esse operacional igual do índice, de estar operando para lá, para cá, para lá e para cá. A gente tem paciência para entrar no trade quando ele vier numa zona que está a nosso favor, para que com isso a gente pegue os trades mais longos e com o menor risco possível, certo? Então, as marcações do USD-JPY, a gente tem aqui, ó,
Vou só atualizar. Então, olha só, o ponto, o POC do preço como é bem na região que a gente tinha marcado. Isso prova que essa região aqui é uma região muito forte, que ela pode puxar o preço para dar uma excelente compra. Beleza? Passando aqui para o nosso próximo par, o AUD-USD. Vem também numa, mais ou menos como eu falei do EURUSD, ele está num movimento aí, vamos colocar aqui no 4 horas para vocês verem, há um movimento de queda, né? Ele fez um choque aqui, nesse movimento, fez um teste de liquidez, na verdade não chega a ser um choque, então ele pode vir de novo testar o fundo, né, trazer esse preço aqui para essa região de novo para depois tomar alguma decisão. Lembrando, ele ainda está em tendência de baixa, então toda e qualquer operação a ser tomada tem que ser feita do lado que o preço está indo. Ainda mais ele perdendo essa região aqui, é aguardar por alguma volta nessas regiões de liquidez aqui de cima, para que a gente possa estar tomando as melhores decisões. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, onde o preço pode sim estar fazendo isso aqui, para depois seguir o caminho de volta, tá? Aqui é uma zona, é um time frame, é uma zona de preço rompida, onde ele pode voltar a testar, tá vendo? É um boss, houve já uma mitigação aqui, teve esse rompimento, voltou, deixou essa liquidez, e nós temos esses dois pontos importantes aqui, onde o preço pode voltar antes de tomar o rumo dele. Tá? De qualquer forma, estamos numa tendência de baixa, toda e qualquer operação deve ser feita a favor da tendência até que o preço se reverta. Quando a gente olha aqui, ó, nós tivemos uma sequência de candles vermelhos, então a gente não tem nem como pensar em comprar frente a um cenário desse. A gente tem que esperar ele subir, fazer o choque e operar do lado comprado a favor da tendência. Não importa onde ele esteja, como eu sempre falo para o pessoal, não se apeguem a order blocks, se apeguem à estrutura do mercado. Entenda onde o preço está, qual é a região que o preço está e para que lado ele está indo. O gráfico maior sempre vai ter prioridade. Então, se o H1 está olhando para baixo, se o H4 está virado para baixo, eu jamais vou pensar em compra, eu vou pensar apenas em subiu, eu vou estar vendendo, certo? Então a gente deixa marcado aquela região de imbalance aqui em cima. Nós temos aqui, ó, vamos deixar marcado essa região aqui de order block. Lembrando que esse order block pode não ser forte, ele pode ser violado para ser pega essa liquidez aqui. E nós temos aqui em cima essa região, tá? Que eu vou deixar marcada essa região toda aqui do fundo, ó, que é uma região importante para a tomada de decisão, caso o preço chegue até ela. Beleza? Então, bora falar um pouquinho do, opa, do SHAU USD, isso aí. Estava enroscado que eu não tinha visto. O SHAU USD ele foi no alvo. A gente teve aqui, depois do nosso último estudo aqui do dia 22, ele fez o rompimento do fundo. Olha, ele foi muito certeiro, o SHAU USD. Ele fez o rompimento do fundo, voltou nessa região aqui, ó, do order block, e aí sim ele deu a operação e a venda. A primeira, ele foi até o nosso alvo, que era o fundo, e agora ele acabou rompendo. Ou seja, rompeu o fundo, a gente agora espera. Droga. A gente agora espera para ver qual é a próxima movimentação de acordo com o que o preço está fazendo. Vamos dar uma analisada aqui no H4 para ver qual que é a situação do ouro. O ouro, ó, ele rompeu essa região aqui, que era uma região importante.
e agora ele está voltando até ela. Então a gente pode deixar aqui como sendo uma região onde o preço tende a vir trabalhar, tá? Então a gente só ajusta, porque não precisa ficar com essa marca até lá atrás, né? Porque a gente sabe que a região a ser mitigada é esse cara aqui, essa zona aqui, ó, onde eu tenho esses order blocks aqui nessa região, junto com essa zona de liquidez que está logo abaixo. Isso é fator de atenção. Então, muita atenção aqui, porque o ouro ele acabou de fazer, olha só, acabou de fazer um boss aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, tirar isso aqui. Tiramos essa linha aqui, esticamos o nosso volume profile para que ele possa nos dar qual é a próxima região de interesse, né? Que é a zona do preço que foi rompida, e nós temos a volta aqui nessa região. Lembrando que a gente tem esse order block, tem um imbalance aqui, e foi mitigado, mas eu tenho sim essa região importante do preço para estar aguardando um possível pullback para venda, certo? E nós temos, vou marcar aqui para vocês, nós tivemos o BOS aqui. Então, o preço está seguindo na tendência e tem alvos ali para baixo, tá, pessoal? Então, como eu sempre falo, ele voltou, pegou liquidez aqui, depois ele seguiu o movimento. É aguardar e sempre operar a favor, tá? Nunca ficar brigando contra o preço, e ainda mais o ouro, que é uma moeda que ele é muito volátil e ele tem uma alavancagem extremamente agressiva, tá? Muita atenção nessas operações aí. Lembrando, amanhã a gente tem isso aqui impacta no ouro, né? Relatório de bens duráveis nos Estados Unidos, que sai amanhã cedo, então fiquem atentos, pois isso daí impacta na negociação do ouro, tá, pessoal? Deixa eu só apagar esse order block para não confundir e deixar somente essas regiões validadas aqui que a gente tem, que são as possíveis regiões onde o preço pode subir. E esse aqui de baixo a gente muda a cor dela para estar de acordo com o lado comprador. E para a gente finalizar, a gente vai estar falando aqui sobre o Bitcoin. Olha só, ele foi exatamente aqui onde a gente havia previsto, né? Nós tínhamos esse imbalance aqui e também tínhamos o order block, né? Logo abaixo aqui, que a gente nem tinha marcado devido ao tamanho do imbalance, mas ele acabou sim indo na região aqui dessa base, fazer o teste. Então, quem esteve atento aí pôde ter aproveitado essas oportunidades de acordo com o último estudo, né? A gente tinha o Bitcoin numa tendência de baixa, sabemos que ele está indo capturar a liquidez aqui dessa região, sabemos aonde é que está, né? Agora o dinheiro passou para cá, só que a gente tem isso daqui, ó, nós temos essa região extremamente forte, essa região extremamente forte. Então, reparem, ele perdeu esse fundo, então pode-se ter a expectativa que esse preço venha aqui para depois voltar lá na região do patamar dos 21.800 dólares, que é a cotação aí, onde temos aí possíveis alvos, né, do preço ir buscar. Até mudando aqui a região, esse order block aqui é muito forte, ó, visto o tamanho do movimento que ele teve depois. Então a gente tem atenção a esse cara aqui no movimento de baixa. Esse aqui já foi mitigado, tá? Então a gente não fala a respeito. Agora a gente tem aqui essa região toda para estar observando por uma possível movimentação para dar uma venda nessa moeda.
tá, pessoal? Então aqui também a gente tira, aqui a gente tira. Então nós temos essa extremidade e nós temos também aqui em cima que o preço também pode vir buscar din-dinzinho que está preso nessa região, tá? São duas regiões bem importantes aí do Bitcoin, porque aqui foi onde houve a mudança, que ele saiu desse movimento aqui, ó. Pode ver que aqui nós temos uns 50% desse movimento que foi gerado aqui. Então, ele pode fazer essa subida aqui antes de ir lá para baixo. Muita atenção a essas regiões. E operar comprado, a gente aguarda a reversão. Ele está descendo, como eu sempre digo, né? Mercado descendo, fez choque, eu jamais vou pensar em comprar, eu vou esperar ele subir para descer vendido. Certo, turma? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Quarta-feira a gente está de volta com o novo estudo do Forex às 21 horas. Tenham todos um excelente início de pregão, um bom descanso. Grande abraço a todos e até amanhã na nossa live lá na B3.